Você que está assistindo o nosso programa agora vai perceber algumas coisas. Presta atenção. Ei, Ed, vem aqui. Vem aqui. Agora. Ô, Ed, por favor, vem aqui. Ed, você pode fazer um favor pra mim? Ô, Ed, por gentileza. Ei, Marcelo. Marcelo, agora aqui. Você tá pensando o quê? Não. Às vezes isso acontece. Depende do lugar, da hora. Você vê que todo mundo olhou, né? Como assim? Que é isso? O que tá acontecendo? Bom, gente, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o nosso querido Jex Xavier. Ele, na verdade, é um grande professor de oratória, mas mais do que isso, é um grande profissional que tem cuidado verdadeiramente das comunicações, das formas como as pessoas se comunicam umas com as outras. E tem ensinado nas empresas, em vários locais, inclusive com pessoas que trabalham diretamente com outras, até mesmo na questão da própria venda. Muitas vezes as pessoas não sabem como abordar, não sabem quem chega, como chegar. E tem 1001 situações que acontecem. E hoje o Jex vai explicar para a gente alguns tipos de comunicação nas organizações que muitas vezes não são entendidas. E tem gente que muitas vezes acha que ser agressivo ou trazer problemas para o outro é só no jeito de falar. Muitas vezes você sabia que você se calar às vezes também não está certo, mas quem sabe sobre este assunto é você, né, Jex? Opa, bom dia, Vanusa, bom dia a todos. Fico muito feliz de estar aqui toda vez, toda quarta. E você interpretou bem, viu? É dessa forma mesmo que acontece nas organizações, nos relacionamentos, né? As pessoas se assustam com a maneira como elas são abordadas, com essa comunicação que muitas vezes é agressiva, o tom de voz, a forma como ela é falada, porque não é o que você diz, é como você diz que faz a diferença. Se eu te peço um favor, por favor, pega bem para mim. Esse por favor, essa palavrinha mágica não teve tanto efeito. Então a gente precisa ter muito cuidado. E hoje nós vamos falar desses 4 tipos de comunicação. Todos nós temos os 4, fique bem claro isso, porque depende de cada momento. Depende do momento. O problema é que, Vanusa, tem muitas pessoas que têm esse estilo muito ressaltado durante quase 24 horas do dia. Aí atrapalha bastante. Nossa, e quando você fala dessas comunicações dentro das organizações, a gente também tem aquela pessoa que é quieta e acaba se tornando a tola da empresa, o tolo da empresa, aquela pessoa que se sente humilhada às vezes. Exatamente, que é a comunicação passiva, que eu vou explicar já já, como ela atrapalha também, porque essa pessoa que deixa os outros ficar por cima, exigindo tudo, ela vai ter problemas também, porque ela uma hora pode explodir. E aí ela vai ter problemas de doenças, ela não vai se sentir à vontade. Pode perder o trabalho. Pode perder o trabalho. Porque não deveria ter um comportamento daqueles, né? Na verdade, você vai explicar tudo direitinho pra gente agora, no final a gente dá aquele apanhado. Vamos pra lá? Vamos agora. Vamos pra lá que eu já tô curiosa pra gente entender melhor, né, sobre esse assunto. Por quê? Ótimo, maravilha. Fica à vontade aqui. Muito bem. Gente, a partir de agora, vocês vão ter todas as quartas-feiras um encontro marcado com o nosso querido Jex aqui dentro do programa. Vamos iniciar dessa forma, explicando para vocês o que vai acontecer, e o Jex vai ficar aqui dando as dicas. O que tem de diferente em tudo isso? É que você vai ter um professor de oratória, um professor trazendo a comunicação como ela deve ser feita, para lhe ajudar, seja você empresário, seja você colaborador, seja você dona de casa, porque muitas pessoas trabalham em vários locais. Isso serve para quem está na empresa, mas para quem está trabalhando fora dela também. Né? Não é isso? Exatamente. Então eu vou te deixar à vontade, porque chegou a hora do Dica X na TV. X na TV. Com o meu queridíssimo Jex. Opa, bora ver? Vamos nós. Vanusa, olha, nós temos 4 estilos de comunicação. Os principais são esses aqui: passivo, agressivo e assertivo. Como eu falei para você, todos nós temos os 4 tipos. Só que muitas vezes as pessoas, elas têm isso aqui de uma forma muito ressaltada, como eu falei. E aí, se você é uma pessoa muito passiva, você vai acabar tendo problemas na tua empresa, porque você vai sempre aceitar o que os outros falam de você. Se você é agressivo, tua expressão corporal, teu jeito de ser também vai atrapalhar bastante. O passivo-agressivo são os manipuladores. São um tipo de pessoas, de profissionais que fazem com que você
fique com muito medo, porque você não sabe quais são as reais intenções dele. Então é muito importante que você tenha cuidado com isso. E o assertivo é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, porque isso também é o que mais precisa dentro das empresas e também dos relacionamentos. No próximo slide eu quero mostrar para vocês que quando a gente fala dessa assertividade, ela está no meio termo. E essa assertividade é exatamente entre o que você deseja e o que você também quer. Então é muito interessante que você tenha esse cuidado. Porque a pessoa que é agressiva, ela quer sempre os desejos dela, ela quer sempre algo para ela. Ela manipula, ela grita, ela esperneia. Já a pessoa que ela é passiva, ela faz o desejo dos outros, ou seja, ela não sabe dizer um não. Então, nesse outro slide que a gente tem aqui, é exatamente para mostrar. Quando você é assertivo, você consegue estar no meio termo, ou seja, o assertivo ele está no meio termo porque aqui eu tenho as minhas necessidades e o passivo eu tenho as necessidades dos outros, como eu falei agora há pouquinho. O que isso quer dizer? A pessoa agressiva, ela impõe, ela grita, ela quer do jeito dela. A Vanusa fez muito bem aqui no início do programa. Quando ela faz um pedido, ela quer do jeito dela, ela quer fazer da forma mais agressiva possível. E muitas vezes dentro de uma empresa, um líder, um chefe que é assim, ele atrapalha, ele vai causar danos à saúde dos profissionais, porque o profissional ele vai se sentir acuado, com medo até de chegar na sala para falar alguma coisa. Já o passivo é aquela pessoa que quando vai falar com alguém, a expressão corporal dela já diz muito, ela fica mais rebaixada, o tom de voz baixo, porque ela tem muito medo. É o tipo de pessoa que Maria vai com as outras. Não, o que você decidir está muito bom. De qualquer maneira tá legal. Não, que ele não tem uma opinião própria. Aquela pessoa que tem medo de levantar a mão, de ter a ideia de colocar para fora. O agressivo não é do meu jeito, e é assim que tem que ser. Então, a assertividade ela está no meio exatamente por conta disso, porque é um meio termo, você vai saber como falar. E aí no próximo slide eu mostro para vocês também o que pode acontecer. Agressivo, ele não considera as atitudes das outras pessoas. Grita, esperneia, briga. Já o passivo, ele é muito submisso, como eu falei. Ele não costuma muito expor sua opinião, ele tem muito medo de colocar. Só que como ele é muito passivo, quando chega em casa ele fica, droga, por que eu não falei um não? Por que eu fiz isso? Às vezes a pessoa está cheia de trabalho e vem alguém e fica colocando para ele fazer, ele vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando. Por quê? As pessoas sabem que ele é o bobinho da empresa. É aquela pessoa boazinha, que todo mundo vai lá, deixa que o fulano faz, ele é muito bonzinho, ele é aquela pessoa bacana, que todo mundo vai lá, ele vai fazer. Só que pode ter uma hora que ele vai explodir. Já o passivo agressivo, ele disfarça as brincadeiras. É aquele tipo de profissional, Vanusa, que está nas empresas, que fala assim, quer dizer que você está malhando, com esse corpo aí, está precisando perder uns quilos. Esse tipo de brincadeira sarcástica, sarcasmo, né, é horrível. E aí esse tipo de brincadeira do passivo-agressivo, ele vai sempre disfarçando aquele tipo de falar com essas brincadeiras que deixam o outro sem graça. É aquele famoso tio do pavê para comer, é aquele famoso profissional que tira brincadeiras que deixa o outro colega muito sem graça, isso é muito chato. Já a pessoa assertiva, ela respeita o jeito do outro, é aquela pessoa que cuida do que vai dizer, ela pensa bem. Se eu falar isso, vai agredir? Eu tenho que ter muito cuidado com relação ao que eu vou falar, porque se eu não tiver escutatória, ou seja, ter o dom da escutatória, de escutar melhor, ter uma escuta empática, eu posso ter problemas. Então, a pessoa assertiva, ela precisa ser mais calma, ela trabalha bem com os outros, ela respeita e tudo mais. Aí, no próximo slide, eu trago para você também uma frase bem interessante, que a falta da assertividade, ela pode gerar a agressividade. Então, você precisa cuidar das suas palavras e principalmente das suas ações. Porque de acordo com esses 4 tipos que eu falei, será que você é uma pessoa mais assertiva, mais passiva-agressiva, que gosta de ironizar os colegas, de manipular, de dizer, olha, eu vou querer tua ajuda, mas depois você vai me pagar. Aí ele fica falando essas coisinhas. Ou você é uma pessoa mais passiva, que todo mundo fica em cima de você no sentido de que, não, deixa que ele é bobinho, deixa que fulano faz. E aí vai acumulando tarefas, atitude, e você não sabe dizer um não, você precisa se impor mais. E a pessoa agressiva é aquela, como eu já falei, que grita, que esperneia, que aponta na cara,
cara, o gesto delas são sempre mais aquela de autoridade, de olhar por cima. Então, muito cuidado com as tuas atitudes, com as tuas ações, com as tuas palavras. E assim, essas dicas era para que você trabalhe mais a sua assertividade, não é mesmo, Vanusa? Adorei! Você viu só que a gente entra nesse contexto trabalhando verdadeiramente o que tem que ser mostrado, especialmente. Vamos cortar para essa câmera aqui, por favor? Pode ser? Qual é a câmera que a gente está aqui juntos? Ótimo, muito obrigada. Eu achei muito interessante tudo que você falou e como é tão difícil e ao mesmo tempo tão fácil quando ambos se respeitam, né? Sim. Porque assim, às vezes existe o poder e existe o subordinado. Às vezes, subordinado, ele não pode, de uma certa forma, mostrar o seu eu profissional. Às vezes acontece muito isso dentro das organizações. É muito interessante quando existe o lá e o cá, que é aquela linha, né? Aquele feedback, que muitas vezes eu acho que é o que falta nas organizações. Você trouxe hoje algo muito interessante. Isso engloba todos? Engloba. Isso vale não só nas empresas, isso vale também nos relacionamentos. Por isso que é muito importante a gente ter cuidado com essas atitudes, com as nossas palavras, com as ações. Será que toda vez que eu vou te pedir um favor eu grito? Opa, muito cuidado, pondere isso. Por isso que é importante cursos, treinamentos, assistir uma palestra, se observar mais o comportamento. E aí a gente percebe muito bem, vocês que estão nos assistindo agora, você vai identificar nitidamente pessoas na tua empresa que são assim, ou passivas agressivas, aquelas manipuladoras, ou só agressivas, ou mais assertivas. Mas é muito legal quando você fala assim, porque essa questão de manipulação é algo que acaba atrapalhando o ambiente, é o que cria desamores, falta de empatia, não traz a inclusão, às vezes exclui, né? Isso é muito interessante. Inclusive, nós temos que ter muito cuidado, porque dentro da comunicação passiva-agressiva, as pessoas são muito falsas. Ela diz na tua cara, nossa, você tá linda. E lá fora ela vai dizer assim, mas aquela roupa dela estava horrível. Tava horrível. Aquele cabelo, aquela maquiagem, ela fica falando mal. Ela fala mal de você pelas costas. E dentro das organizações, infelizmente, nós encontramos pessoas assim. Na sua frente é uma coisa e por trás é outra. E você já ouviu falar? Naquelas pessoas que dizem, eu gosto tanto de você, aí quando ela sai, ela diz assim, não preciso levar para casa, então eu vivo muito bem dentro da empresa com essa pessoa. Cuidado. Isso é chato, hein? É muito chato. E cuidado principalmente com aquelas pessoas Paredes que têm ouvido, Isso. Né? Você conversa com pessoas que de repente estão bem próximas daquelas pessoas que você conhece. Exatamente. O mundo é muito redondo, né? Com toda certeza. E tem muita gente que se disfarça elogios com a falsidade. Mas está tão lindinha, fofinha, esse zinhoinha, pode ter certeza. Essa pessoa não e essas das brincadeiras eu amei. Você trouxe livros aqui, né? Eu trouxe algumas dicas de livro. Essas aqui, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, é um livro muito bom. É um livro que vai falar exatamente como você pode se tornar um profissional muito mais eficaz utilizando esse tipo de comunicação. É um best-seller já, bem muito antigo, bom. Mas muito bom. E esse aqui eu gosto muito, Vanusa, que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esse livro é fantástico, porque vai fortalecer a sua comunicação, ele vai inspirar a cooperação. Imagina você trabalhar com pessoas que conseguem cooperar com você, ajudar. Bom. Você também vai poder vender de maneira mais eficiente e minimizar cada oportunidade de negócio. E aqui no nosso quadro eu trago o meu livro, que é o meu último livro, que eu tenho 3. Show. Esse livro aqui que eu trago é o Método Copan de Comunicação, que é um método que eu ensino a falar de improviso em até 5 minutos, utilizando esses tipos de comunicação. Eu preciso ler esse livro. É bem bacana. Preciso ler esse livro e digo mais, gente. Olha, eu tô naquela fase que eu preciso de mais tempo para ler, porque eu tô com muita sede de leitura. Maravilha. E aí é bom porque a gente aprende muito e a gente sabe que, assim como a Bíblia, livros libertam através do conhecimento. Às vezes é melhor um conselho lendo o livro do que um conselho diretamente de um ser humano. Isso. Porque um livro ele tem experiências, ele tem valores e todo mundo que acaba escrevendo um bom livro, no final de tudo, essa pessoa aprendeu demais. Exatamente. É vivência. Muita vivência. É vivência com técnica, é vivência com a oportunidade de conhecer as pessoas. Você está de parabéns. Muito obrigado. Só para fechar, eu trago aqui agora no dia 11 de maio vai ter a Conexão Impactar. Estou liderando aí essa conexão. Que é isso? É um curso de comunicação, a continuidade do nosso curso de comunicação, onde esses profissionais, inclusive eu acho que você entrevistou a doutora Vigia Amaral, que é a nossa fonoaudióloga, ela vai trabalhar a questão da voz, dicção. Tem Rogério Nonato, que vai trabalhar a parte das crenças limitantes, a doutora Viviane Tourinho, que trabalha a respiração, que você fica mais calmo, e a Isabela Barbosa, que trabalha a questão de você ter uma vestimenta, uma imagem legal, porque a imagem também impacta tudo isso. Então, no dia 11.
O Jex, na verdade, está vindo com um completão. O que significa dizer? Cada um na sua especialidade, somando com a comunicação que ele quer levar até você, o melhor para você viver no dia a dia, dentro das organizações e fora delas também. Porque não tem coisa melhor do que a paz. Paz de espírito é o que Exato. todo mundo precisa. Se o mundo entendesse isso, não estava tendo tanta coisa aí no mundo. Exatamente. Não é verdade? Isso. Jex, muito obrigada. Eu que agradeço Até a mais próxima uma vez. quarta-feira com mais um Dica X. Porque não basta apenas falar, é preciso impactar. Impactar. Obrigada.